encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Eu já não estou no mundo, eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que tu deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, o nome que tu me deste. Eu os protegi, e nenhum deles perdeu de ser seu filho, da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti. Entanto, continuo a dizer essas coisas neste mundo, para que eles possuam toda a minha alegria. Eu dei a eles a minha palavra. E o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Não te peço para tirá-los do mundo, mas para guardá-los do maligno. Eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Consagra-vos com a verdade é a tua palavra. Assim também como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviarei. Em favor deles, eu me consagro, a fim de que também eles sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós estamos aqui ouvindo praticamente o íntimo de Jesus. O que Jesus falava sobre o que ia acontecer com os apóstolos e com todos os amigos que ele tinha elegido. Claro que ele já sabia o futuro dele, o futuro que estava reservado para ele. Por isso ele diz essas coisas que provavelmente João estava ouvindo, porque ele escreveu tudo isso. Jesus, que se fez humilde e misericordioso para o mundo, tem uma atitude muito bonita que não deixou nenhum dos seus desamparados. Como que é, resumidamente, isso? Ele não deixou jamais nenhum daqueles que ele amava sozinho, porque ele amava aqueles, os que estavam junto dele, os que estavam junto com ele, ele os amava, os amou até o fim, porque ele ama quem realmente guarda a palavra dele. Lembra que num dos evangelhos, Jesus fala assim: quem me ama realmente guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele nós iremos. Se Jesus e o Pai são as mesmas coisas, então a gente pode concluir que Jesus só ama quem verdadeiramente guarda a palavra de Deus. A palavra de Deus nos faz presente em todos os momentos da Sagrada Escritura. Mas quanto mais nós buscarmos, mais nós iremos tê-la no nosso coração. Claro que desde quando nós fomos batizados, a palavra ela já entrou dentro de nós. Ela só não faz morada. Mas o quanto mais nós renunciarmos ao autor e princípio do pecado para aceitarmos a Deus, mais nós vamos sim conseguir meditar os mistérios dele na nossa vida. Um Jesus misericordioso, como o que a gente escutou neste evangelho, é um Jesus que nos ensina a todo momento. Veja bem, Jesus diz: eu os protegi e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura.
Aquele que já está perdido no pecado, meus irmãos e minhas irmãs, este não tem solução. Por isso, um conselho: parem de ficar se martirizando, melancólicos, porque aquela pessoa tá num futuro errado, porque aquela pessoa tá indo pro mau caminho. É o destino dela. É o destino e o futuro dela. O que nós devemos fazer para aconselhar a pessoa é educá-la, ensiná-la. O seu caminho é este, você tem que seguir o seu caminho. Mas se a pessoa quiser seguir o caminho do mal, quem somos nós para julgarmos? Nós não somos Deus. O único Pai onipotente que julga, que guia e que mostra os nossos caminhos e os nossos acertos. Se a pessoa já nasceu para aquele caminho, não tem ninguém que consegue tirar, a não ser o próprio Deus. A não ser o próprio Deus. E quando ele tenta retirar, aí a pessoa acorda e cai para a realidade. Agora vou para junto de ti. Entanto, continua a dizer essas coisas para que, neste mundo, eles possuem toda a minha alegria. Jesus, desde quando ele foi, ele deixou a paz e a alegria dele. Eu vos dou a minha paz eu vos dou. Isso não é só uma frase que a gente diz na hora da comunhão. A paz de Jesus esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu. Não. Isso é uma vocação. Aquele que recebe o corpo e o sangue de Jesus tem a obrigação e o dever de carregar a paz com ele. Porque você não vai ser uma pessoa da paz e vai se martirizar, fazer guerras, fazer lutas. Por isso o ponto importante da paz, o ponto importante da vocação cristã, que é a paz de Cristo. Não te peço para tirá-los do mundo, mas para guardá-los do maligno. Eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Aquele que não pertence ao mundo, isto é, aquele que reconhece que é de Deus, ele ama e guarda as palavras de Jesus. Você pertence ao mundo? O pertencer-se a Deus, o pertencer-se a Jesus, não é só os apóstolos que pertenciam a Jesus. Todos nós podemos pertencer a Jesus. Porém, nós precisamos primeiro renunciar ao mundo, renunciar às coisas que nos fazem mal. O que te faz mal na sua vida? Consagra-vos com a verdade é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviarei. Em favor deles, eu me consagro a fim de que também eles sejam consagrados com a verdade. A vida católica, meus irmãos e minhas irmãs, é uma vida de consagração. Você se consagra a partir do momento que você entra no catolicismo. Você precisa se consagrar para viver com Deus. E a consagração é uma coisa bonita porque ela é a união. Ela é como se fosse a união. Consagração. Eu me consagro a vós. Eu me dou, eu me entrego a vós. É como se eu formasse uma aliança com Jesus, uma aliança duradoura. Jesus se consagrou a Deus. Os apóstolos também foram consagrados com Deus. E por fim eles enviou o Espírito Santo. Jesus contou nestes poucos versículos tudo o que ia acontecer com os apóstolos. Todos os instantes após a morte dele, tudo estava gravado. Tudo ele sabia o que ia acontecer. E é por isso, exatamente por isso, que Jesus os amou.
e os amou até o fim, porque ele reconhecia que nenhum daqueles que estavam junto com ele ia decepcioná-lo, porque eles tinham a missão deles. A vida é uma fonte de água. Quanto mais você tenta regar com a palavra de Deus, mais você vai obtendo frutos. E o mundo tenta te dar a fonte desnecessária para a sua vida. Porque os afazeres do mundo às vezes importam mais do que as coisas de Deus. Pense nisso para a sua vida. O que importa mais? Deus, a comunidade ou a família? A família e a comunidade devem vir em primeiro lugar. Sempre. Sempre. A família e a comunidade devem vir em primeiro lugar. Por quê? Quando você coloca a família e a comunidade em primeiro lugar, você pensa 2 vezes antes de falar alguma coisa. Por que eu digo isso? Me deparei com várias notícias, com várias histórias de pessoas que muitas das vezes chegam estressados do trabalho e descontam o estresse emocional. Claro que é normal a gente ter esses estresses. Eu às vezes chego estressado da escola, né? Agora, eu lembro que até semana passada eu saía mais cedo, agora eu não tô mais saindo mais cedo porque colocaram uma professora substituta e a professora substituta é tão boa que toda a aula ela tá passando trabalho no centro de mídias para nós fazer. E o centro de mídias ele é um aplicativozinho que contém várias atividades. Ou seja, nós não para. Seja 2 ou 1 aula, nós não para. E aí eu fiquei estressado ontem. Mas fazer o quê? Catei a tarefa e fui fazendo, né? Meus irmãos e minhas irmãs, os estresses, as raivas, o emocional vai levar você pra onde? Por isso que muitas das vezes o estresse da vida, do trabalho, da atividade de casa deve ficar em segundo lugar. Porque em primeiro deve ser Deus. Lembram o que Jesus falou? Guardar domingos e festas e dias festivos. Adorarás ao Senhor teu Deus. Adorar ao Senhor é deixá-lo em primeiro e deixá-lo em destaque na sua vida. Não deixar o trabalho, a vida e a família... não deixar o trabalho, a sua vida em primeiro lugar. Porque senão você enlouquece. Só Deus é o porto seguro, gente. Só Deus é o porto seguro. E Deus nos dá o dom da paciência. Por isso, pra gente finalizar, aqui vai o conselho. Sempre quando houver brigas, intrigas na vida da comunidade, na vida da igreja, reconheça primeiro que não é a pessoa que está querendo arrumar intriga, mas sim o encardido. Reconheça primeiro que Jesus não fez a comunidade para ficar desunida, mas sim unida. Você é o responsável pela união da sua comunidade. Mas William, a comunidade está brigada porque o coordenador faz uma coisa, o ministro faz outra, e o coroinha faz outra, e não tem união nenhuma. Você é o responsável. Ah, mas eu não sei o que falar. Você é o responsável pela união da sua comunidade. Portanto, vamos pedir a graça para a nossa vida, que Jesus nos ajude. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje, fique na paz, releve, na alegria de Deus. Que o amor e a paz de Jesus prevaleçam no seu coração, hoje e sempre. Comigo, que eu vou contigo, Jesus de Nazaré. Tua palavra, teu corpo e sangue.